esposa, nossa pastora, e a vida dos seus filhos, Pai, nessa noite, Senhor, e que ao abrir da boca dele, não venha ser o pastor Davi a falar, mas que venha ser o teu Espírito Santo a usar a boca do teu servo, que venha ser o Espírito Santo a falar aos nossos corações, Pai, porque só o Senhor tem o melhor para nós, e nessa noite não será diferente, Pai. Eu sei que nessa noite tem uma palavra quentinha do céu, Senhor. Eu te peço, Pai, envia a tua palavra aos nossos corações, para que ela venha cumprir o propósito a qual vem sido ordenada, que é transformar as nossas vidas, para que cada dia possamos ser pessoas melhores na tua presença. E assim, meu Pai, toma a vida do teu filho nas tuas mãos, livra de todo mal, Senhor, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus. Aqueles que creem, aplauda Jesus aí. Pode ser mais forte, pode ser mais forte. Aleluias. E receba o nosso pastor em nome de Jesus. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Graça e paz, igreja. Tá bom, meu Deus? O laço se quebrou e nós escapamos mais uma vez, igreja. Estamos aqui na casa do nosso Deus, amém? Se perca de tempo, abra vossas Bíblias, Juízes, capítulo 6, seu versículo 1 em diante. Uma palavra bastante conhecida. Louvado seja o nome do Senhor. Juízes, capítulo 6, seu versículo 1 em diante. Vamos ler juntos. E os filhos de Israel, porém, fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor. E o Senhor entregou nas mãos dos medianitas por 7 anos, prevalecendo a mão dos medianitas sobre Israel, fazendo os filhos de Israel para si, por causa dos medianitas, as covas que estão nos montes e as cavernas e as fortificações. Porque sucedia que, semeando Israel, subia os medianitas e os amalequitas, também os dos oriente contra ele subiam, punham-se contra eles em campo, destruíam a novidade da terra, até chegarem a Gaza, não deixando mantimento em Israel, nem ovelhas, nem bois e nem jumentos, porque subia com os seus gados e tendas, vinha como gafanhotos, em tamanha multidão que não se podia contar, nem eles, nem os seus camelos, e entravam na terra para destruir. Assim, Israel empobreceu muito pela presença dos medianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Sucedeu que, clamando os filhos de Israel ao Senhor por causa dos medianitas, enviou-se um profeta aos filhos de Israel, que lhe disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel, do Egito: vos fiz subir e vos tirei da casa da servidão, e os livrei das mãos dos egípcios e das mãos de todos quantos vos oprimiam, e expeli-os da vossa presença, e vos dei a terra deles, e vos disse: eu sou o Senhor vosso Deus. Não temais aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, mas não deste ouvido a minha voz. Louvado seja o nome do Senhor. Pode se assentar em nome de Jesus. Esse livro de Juízes, ele conta a história de vários líderes
E um dos líderes desse livro de Juízes se chama Gideão. A palavra do Senhor, quando Deus ele pede para Moisés tirar aquele povo da servidão, pede aquele povo para sair do Egito e ir para a terra prometida, Deus ali levanta um líder para tomar conta daquele povo. E aquele líder instruía aquele povo que eles não poderiam adorar falsos deuses. Aquele líder instruía o povo para que andasse nos princípios de Deus, para que andasse nos caminhos do Senhor. E chegou um tempo que Moisés vem a falecer. Deus agora levanta outro líder, chamado Josué, para dar procedimento tudo aquilo que Deus tinha ordenado para Moisés. E ali Josué, na mesma direção, instruindo aquele povo, direcionando aquele povo até o lugar onde Deus queria que aquele povo chegasse. Mas chegou um tempo que Josué também vem a falecer, e esse povo ficou um povo disperso. Esse povo não tinha mais um líder para direcionar os seus caminhos. Esse povo não tinha mais um líder para ensinar, para instruir. E aquele povo ficou disperso. E a palavra do Senhor vem nos dizer que eles começaram a adorar falsos deuses. Eles começaram a levantar altares para Baal. Eles começaram a levantar altares para os falsos deuses. E a palavra do Senhor vem nos dizer que Deus se afasta deste povo e entrega este povo nas mãos dos medianitas por 7 anos. Por 7 anos esse povo vai sofrer. Por 7 anos esse povo vai plantar e os medianitas vão colher. Por 7 anos esse povo vai ter animais, e quando os medianitas subirem para o monte, ali eles vão tomar todos os animais daquele povo, porque aquele povo deixou de adorar a Deus para adorar falsos deuses. E aquele povo agora está nas mãos de Deus. Quão perigoso, igreja, é nós estarmos na mão de Deus. Porque quando nós estarmos nas mãos do homem, Deus pela sua misericórdia, Ele tira. Quando nós caímos nas mãos do inimigo, Deus pela sua misericórdia também, Ele nos tira da mão do inimigo. Mas quando nós caímos nas mãos de Deus, somente Deus, para ter misericórdia da minha vida e da sua vida. E com aquele povo ali não foi diferente. Aquele povo, depois que o líder Josué vem a falecer, aquele povo fica disperso e começa a fazer coisas que desagradavam o coração do Senhor. E na minha vida e na sua vida não será diferente. Se eu e você começar a fazer coisas que desagradam o coração de Deus, Ele também vai se afastar de mim e se afastar de você. Assim como Ele se afastou daquele povo. Mas a palavra do Senhor vem nos dizer que aquele povo se arrepende. Aquele povo se arrepende de ter se afastado da presença do Senhor e agora começa a clamar a Deus. Aquele povo agora começa a exaltar o nome do Senhor. Aquele povo agora começa a engrandecer a Deus e Deus vê. Só que Deus agora ele precisava de um líder para direcionar aquele povo. Mas quem será esse líder que Jesus, ó Deus, Ele vai levantar? Se todos estavam escondidos, se todos estavam escondidos dentro da caverna, se todos estavam escondidos com medo dos medianitas, dos amalequitas, eles tinham medo daquele povo subir e matarem eles, então eles estavam escondidos. Mas sempre um vai sobressair. Deus sempre vai achar uma pessoa. Que pessoa é essa? A pessoa que esteja disponível para fazer a vontade do Senhor.
Porque Deus, Ele não quer pessoas de qualquer jeito, não. Ele quer pessoas disponíveis para a obra dEle. Ele quer pessoas que estejam atentos para ouvir a mensagem e ouvir a voz do Senhor. E a palavra vem nos dizer que o homem, chamado Gideão, e quando Deus olha, está aquele homem debaixo do carvalho, Deus agora dá uma direção para o anjo, e pede para o anjo descer, para falar com Gideão. E quando esse anjo desce perto, e fica perto do carvalho, daquela árvore, ele chega para Gideão e diz: homem valoroso, Deus é contigo. E aquele homem meio que não entende esta saudação, e o anjo diz para ele: olha, através das tuas mãos o Senhor vai tirar os medianitas. E aquele homem não acredita. E agora aquele homem, ele faz uma prova para com o anjo. E ele diz: se você verdadeiramente é enviado por Deus, se você verdadeiramente é o anjo que Deus enviou para falar comigo, aguardai aqui, que eu vou até na minha casa preparar um bolo de cevada, e vou trazer um cabrito para a gente comer. E o anjo, esperando aquele homem voltar, ele vai até a sua casa, pega o bolo, pega o animal, e quando ele se apresenta para o anjo diz: coloca em cima do altar. E quando ele coloca em cima do altar, o anjo pega o seu cajado e toca naquele alimento, e ali sobe com um cheiro suave as narinas do Senhor, e o caldo escorre pelas pedras. E ele diz: verdadeiramente o Senhor é o anjo que Deus enviou para mim. E agora ele diz: olha, através da sua vida, eu vou tirar o meu povo da servidão. Através da sua vida eu vou tirar o meu povo das mãos do medianita. Porque agora eles se arrependeram do que eles fizeram. Ainda dá tempo de eu e você se arrepender do mal que nós fizemos para Deus. Ainda dá tempo de eu e você se arrepender das coisas que fizemos e entristecer o coração do Senhor. Ainda dá tempo. O que Deus quer de mim e de você é o arrependimento genuíno. O que Deus quer de mim e de você é eu e você reconhecer que nós erramos e voltarmos a clamar o nome do Senhor. Assim como aquele povo reconheceu que eles erraram. Como a palavra diz: tirei este povo da servidão. Esse tempo todo eu estava com eles, e agora eles deixam de me adorar para adorar falsos deuses. Mas o arrependimento, glória a Deus, o arrependimento veio, eles reconheceram. Então quando o anjo ele chega para Gideão e diz: olha, entregarei os medianitas nas tuas mãos, varão valoroso, Deus é contigo. E agora aquele homem começa a indagar ao anjo: como eu sou varão valoroso, se minha família é a mais pobre de Manassés? Como eu sou varão valoroso, se minha família passa necessidade? Cadê os feitos que o Senhor fazia antigamente, os antepassados? Cadê os feitos para fazer conosco nessa geração? Mas Deus, ele tinha o desejo de tirar aquele povo das mãos dos medianitas.
Só que quando Gideão ele indaga ao Senhor sobre todas essas coisas, o anjo do Senhor chega para ele e diz: olha, mas para isso há uma condição. Que condição é essa que o anjo disse para Gideão? Primeiro, você tem que ir na casa de seu pai e destruir todos os altares de Deus estranho que tem na casa dele. E agora ele começa a indagar: como eu vou na casa de meu pai? Só que Deus, igreja, Ele não manda de fazer as coisas de qualquer jeito. Quando Deus Ele manda, Ele garante. Quando Deus Ele manda, Ele tem uma estratégia. E agora Ele dá uma estratégia para Gideão: olha, Gideão, você vai de noite, você leva o boi, e ali você quebra aqueles altares de Baal e edifica o meu altar naquela casa. E depois daí você vai ver as minhas mãos fortes trabalhando sobre a sua vida. E Gideão, obedecendo a voz do Senhor, ele vai. Mesmo sabendo que seu pai não ia gostar, mesmo sabendo que seu pai não ia, quando visse aquela situação, ia ficar zangado por ter alguém ter entrado na sua casa e destruído os seus altares. Mas nós temos que obedecer a voz do Senhor. Ainda que venha deixar seu pai triste, ainda que venha deixar a sua mãe triste, ainda que venha deixar a sua família triste, nós temos que obedecer a voz do Senhor. Se Ele mandou, vá, porque Ele garante. Se Ele mandou você e a tua mãe dizer: larga essas mais práticas, vá, porque Ele garante. Se Ele mandou aí você até o seu pai, vá. Se Ele mandou você até o seu esposo, a sua esposa, os seus filhos, não importa, vá e obedeça a voz do Senhor, porque Ele garante. E quando Gideão termina de fazer aquilo que Deus mandou, que o pai de Gideão chega naquele lugar e vê o seu altar destruído, os serviçais do pai de Gideão diz: olha, quem entrou aqui foi Gideão. E aquele homem não queria acreditar que foi o seu próprio filho que destruiu o altar. E aqueles homens queriam matar Gideão. Ele disse: ninguém toca, ninguém mexe. E aqueles homens agora mudou o nome de Gideão. Louvado seja o nome do Senhor. E agora o Senhor chega para Gideão e diz: olha, vou entregar os medianitas nas tuas mãos. Agora convoca a multidão para ir convosco. E quando ele convoca aquela multidão, Deus chega para ele e diz: olha, diz para este povo que os covardes e os medrosos que voltem. Diz para eles que se ele não tiver coragem de seguir em frente, que eles voltem daqui mesmo. E a palavra do Senhor diz que mais da metade, 22 mil voltaram. Ficaram 11 mil. Só que Deus chega para Gideão e diz: olha, ainda tem muitos com você. E se eu entregar a vitória com essa multidão que está te acompanhando, eles vão dizer que foi vocês que venceram e vão querer a glória para eles. Então eu vou dizer para você: olha, desce o rio, e lá eu vou lhe mostrar quem vai contigo. E aquele Gideão que descer o rio e lamber a água como o cão lambe, esse você deixa à parte. E os que também pegarem a água, se ajoelhar
e pegar a água e levar à boca, esse também você deixe à parte. Então somente só observe quem vai fazer esses gestos. E a palavra do Senhor diz que 300 fizeram. Agora Deus disse, aquele relógio está parado. Aí Deus disse, Gideão, esses são os 300 que vão com você. Esses são os 300 que vai lhe obedecer. Tudo aquilo que você falar, eles vão obedecer a sua voz. Deus disse para Gideão, tem muitos ainda, Gideão. Tem muitos que talvez se tivesse do seu lado, em vez de ajudar, poderia atrapalhar. Porque tem muitos que não querem estar na obediência. Tem muitos que não querem ouvir a voz de Gideão. E Deus sabia que se aquela multidão tivesse, atrapalharia o direcionamento que Deus tinha dado para Gideão. Aí Deus agora diz, afastou, está os 300, é com esses 300 que eu te darei vitória. É com esses 300 que entregarei nas tuas mãos os medianitas. Agora Gideão diz, mas meu Senhor, como é que eu vou vencer uma multidão só com 300 pessoas? Aos olhos do homem é difícil. Aos olhos do homem, 300 pessoas, para milhares de homens, não é nada. Mas para os olhos do Senhor é tudo. Porque, igreja, Ele pode ter até a multidão, mas a gente com Deus é a maioria. Nós junto com Jesus, nós somos mais que uma multidão, porque nós estamos com o general de guerra. Nós estamos do lado do homem que nunca vai perder uma batalha. E agora ele diz, ô meu Senhor, me perdoe, mas eu vou lhe botar à prova mais uma vez. Eu lhe coloquei o anjo à prova, e agora eu te peço, meu Senhor, que o Senhor faça que nesse carvalho fique suado, tenha velo, e fora do carvalho não molhe. O Senhor, sabendo e sondando o coração de Gideão, o Senhor faz conforme Gideão falou. Porque a igreja, eu e você, nós podemos fazer prova com Deus. Quando vier alguém falar com você, isso, faça prova com o Senhor. Senhor, é verdade, usa mais um. Senhor, é verdade, usa mais dois. Mas confirma verdadeiramente se é o Senhor que está mandando, ou se é a minha voz, ou se é o meu pensamento, a minha emoção que quer que eu vá. E pela terceira vez ele faz de novo uma prova com o Senhor. E o Senhor ali faz conforme ele tinha falado. Agora Deus de Gideão, pega 2, só 2, e vai até o arraial, aonde estão os medianitas. Eles estão reunidos, e lá você vai ter a prova que eu sou contigo. Lá você vai entender que eu que estou mandando você fazer. Vá. E Gideão, obedecendo a voz do Senhor, desce com 2. E quando ele chega perto daquele arraial, o homem diz, eu tive um sonho. Eu tive um sonho que descia a espada sobre a minha vida e matava muitos sobre o nosso redor.
E Gideão ouvindo tudo atentamente. E o homem que estava do lado disse assim: esse aí é Gideão, que vai vir com a espada e vai matar todos. Gideão ouvindo, aleluia. Gideão ouvindo aquilo, mais uma vez ele teve certeza que Deus ia ser com ele. Agora ele volta para onde estavam os 300. Agora ele volta para onde estavam os seus amigos reunidos. E Deus agora dá uma estratégia para Gideão. Gideão, diz para meu povo: vai 100 pelo um lado, 100 pelo outro e 100 pelo meio. Mas diz para o meu povo ficar atento à sua ordem. E pede para o meu povo levar buzina, levar cântaro. E como aquele povo tinha certeza que Deus ia vencer aquela multidão dos medianitas sem arma na mão, só com cântaro, buzina, aos olhos do homem era improvável. Aos olhos do homem, descer para uma guerra sem arma é improvável. Aqueles homens tinham todo motivo de desistir. Como é que nós vamos enfrentar um exército de homens treinados, um exército de homem que sabe lutar, que sabe manejar a espada, sem arma? Mas a nossa arma não é arma física. A nossa arma é a palavra de Deus. A nossa arma é a voz do Senhor. E sim o orçamento que Deus disse. Deus é um Deus estrategista. E Ele sempre vai nos dar estratégia. Talvez estivemos passando situações que achamos que nós não conseguimos resolver. Achamos que não tem mais jeito. Mas Deus, Ele sempre vai ter uma estratégia. Assim como Ele deu estratégia para aqueles homens. E Deus chega para Gideão, divide os grupos, mas pede para eles ficarem atentos. Pede para todos eles ficarem atentos ao seu sinal. Se aqueles homens, aqueles 300, não obedecessem a voz de Gideão, estava tudo errado. Se aqueles 300 não obedecessem o mandamento que Deus fala para Gideão e ordena para aqueles homens, estava tudo errado. A obediência, meu irmão. Deus levantou aquele homem Gideão porque aqueles povos já não tinha mais um líder para dar direcionamento. Aquele povo não tinha mais um líder para guiar os seus caminhos, para ensinar, para instruir. Foi por isso que eles foram adorar falsos deuses. Foi por isso que eles foram construir altares de Baal, altares de deuses estranhos. Aí Deus chega para Gideão: Gideão, na troca do turno, quando eles estiverem trocando de turno. Agora parem para imaginar comigo. Se no turno tinha, vamos supor, 50 mil homens, na troca de turno terei 100, porque eles estavam trocando o turno.
aumentou a dificuldade para aqueles homens. E muitas das vezes na minha vida e na sua vida aumenta as dificuldades, e nós desfalecemos, e nós desacreditamos, e nós não acreditamos que Deus ele é forte e poderoso para mudar a situação. Aí Deus diz: desce no turno, na troca do turno eu vou te dar a vitória. Porque ele pediu para aquele povo descer na troca do turno? Porque eles estavam dispersos, eles estavam conversando, eles não estavam atentos para que o inimigo, ele estava trocando de turno, um conversando com o outro. Olha, foi assim essa noite, olha, foi assim, teve um animal, teve isso, estava todo disperso. Aí Deus diz: desce, Gideão, é agora, vai que eu vou te dar a vitória. E Gideão ordena para aqueles 300 homens junto com ele descerem até o arraial. E quando eles chegaram naquele lugar, eles começaram a tocar as buzinas, eles começaram a tocar, e aqueles homens bateram em retirada, não sabiam o que fazer. Deus ali lhe dá a vitória para aqueles homens, através de Gideão, através do homem que obedeceu à voz do Senhor, através do homem que estava no improvável. Que improvável é esse, pastor? Enquanto todos estavam escondidos, enquanto todos estavam na caverna com medo, Gideão estava malhando o trigo. Enquanto todos estavam escondidos, Gideão estava trabalhando. E quando todos os covardes estavam lá atrás, Gideão estava malhando o trigo, em um lugar que nem era lugar de malhar o trigo. Porque lugar de malhar trigo é na eira. E ele estava no lagar, ali onde moem as uvas. Sempre terá um Deus que nos dá estratégia. Em meia situação difícil, sempre terá um Deus que vai nos mostrar o caminho. Louvado seja o nome do Senhor. Eu peço à igreja que fique de pé em nome de Jesus. Eu quero convidar aqui mais uma vez o ministério de louvor.